Como passar pelos testes da vida? Bom, ao longo da vida nós somos testados o tempo inteiro. E essa semana eu estou estudando o livro de Jó. Já li em outros momentos, mas nessa jornada de intimidade com Deus, tudo que eu vou ler agora é de uma forma diferente, porque agora sim eu começo a olhar de um jeito diferente, a compreender melhor. E essa semana eu tenho me dedicado a entender este livro. Estou na metade. E o que me levou a vir estudar também foram algumas situações aí que eu andei passando que me fez vir querer saber aqui como que Jó conseguiu superar e vencer tantos testes que ele passou, né? O primeiro teste que Jó passou foi o teste da frustração. Eu não consigo imaginar nada mais frustrante do que a situação que Jó viveu, né? Ele sofreu tanto e, se a gente for parar para pensar, né, for aqui ler o livro de Jó, ele nunca soube o motivo. Ele não ficou sabendo por que que ele passou por tanto sofrimento, por toda, né, aquela situação. E todos nós também passamos por frustrações. Geralmente acontece por tentarmos fazer algo a respeito de alguma situação onde não podemos fazer nada, né? O que que Jó poderia fazer diante de tudo aquilo que estava acontecendo com ele? A não ser clamar por Deus, chorar, lamentar o dia que nasceu. Ele ficou extremamente deprimido, angustiado e não foi para menos. Olha a situação que ele passou. E o interessante é que quando a gente lê um livro, né, ele tem começo, meio e fim, a gente vê a história como um todo ali. Mas quando a gente está passando por uma situação difícil, e a gente está ali no meio dela, a gente olha para um lado por outro e não vê fim naquilo. A gente fica numa angústia sem fim, sem saber se vai conseguir vencer aquilo, sem saber se aquilo vai ter fim, se vai superar. Eu já passei situações há anos atrás assim, que quando eu estava vivendo aquele momento, eu não conseguia ver nem a luzinha lá no finalzinho do túnel. E tudo que eu me apegava era em Deus e no quanto Ele podia fazer. Mas eu não via nada acontecendo. E assim como Jó, também não via ali, né? Quando a gente vê lá no final que ele superou tudo, recuperou tudo, né? Pelo contrário, ele não só recuperou, como teve tudo em dobro. Aí, poxa, a gente pensa assim, não, beleza, né? Ele passou aquilo tudo, mas depois ele foi recompensado e tal. Mas o passar que é o difícil. Não é, né? Não é fácil. Então, às vezes também a gente fica frustrado porque parece que as coisas estão demorando demais. A tarefa é difícil demais, ninguém está disposto às vezes de nos ajudar, né? Muitas vezes a gente fica frustrado porque aquele dinheiro que a gente precisa não chega, por causa das dores, sofrimentos e fardos que a gente ora tanto para que seja retirado, né? Mas não é retirado e continua ali sobre a nossa vida. Então, tudo isso nos faz, às vezes, sentir como Jó, né? Se sentir assim, desanimados, às vezes achando que Deus está assim com os dedos assim no ouvido, tampando o ouvido para não ouvir a gente, não parece? Tem hora que a sensação é essa. Mas aí entra uma coisa chamada confiança em Deus, porque quando a gente coloca, né, aquele versículo que eu tanto já falei dele, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Quando a gente se frustra tanto diante de uma situação,
Geralmente é porque a gente está tentando fazer algo acontecer em vez de esperar em Deus. A frustração é ali um sinal de que eu estou agindo de forma independente. Então, para passar nesse teste da frustração, nós temos que soltar as rédeas e confiar que Deus fará o que só Ele pode fazer. Temos que deixar Deus ser Deus na nossa vida, por mais difícil que às vezes esteja. Se a gente respirar, parar e falar assim: eu abro mão, eu não dou conta. Faça na minha vida, Senhor. E se é momento para chorar, vou chorar. Se é momento para ficar triste, vou ficar triste. Não tem jeito. E esperar que Deus faça. Porque quanto mais a gente se debate, a gente se cansa mais, se frustra mais, se desespera mais. E, como eu falei, a gente está mostrando ali que está agindo de forma independente. Às vezes você está frustrado com o seu crescimento espiritual, às vezes acha que nunca vai mudar, parece que quanto mais você ora e busca a Deus, pior você fica. Talvez você esteja lutando com uma área da sua personalidade que está lhe causando problemas, ou está lidando com alguma área da sua vida onde você precisa de libertação, ou alguém da sua família, sabe? Seja qual for o motivo pelo qual você está tão frustrado, né? Ou está tentando ali transformar a si mesmo ou o outro, em vez de confiar em Deus, pare, respire e diga: Senhor, eu não posso fazer isso. Então entregue nas tuas mãos. E aí você vai sentir, aos poucos, a frustração saindo de você. Porque Deus é o único que pode fazer as coisas acontecerem em sua vida. Ele é o único que pode trazer as coisas que você tanto precisa e às vezes deseja. É o único que pode abrir portas, pode tirar algum empecilho, é o único que pode, sabe, abrir o caminho por onde você tem que ir, mas você precisa confiar de que se nada aconteceu ainda, é porque você está sendo tratado em alguma área da vida, é porque ainda não é o momento, você precisa amadurecer, você precisa confiar mais nele, que por mais que a gente pensa que está, eu confio em Deus, nossa, a gente às vezes pensa dessa forma, não, que eu tenho muita fé, eu confio, e aí de repente Deus te pede para fazer algo, e aí você olha para um lado, olha para o outro e desespera, porque você fala assim: caramba, mas se eu fizer isso, todo mundo vai me taxar de louca. As pessoas vão falar o quê? Aí nessa hora você balança. E aí você entende o que que aconteceu com Pedro. É muito fácil a gente ver o que aconteceu com Pedro quando ele negou Jesus e a gente acusá-lo, falar: nossa, que traíra, ele andou com Jesus, era amigão, estava ali lado a lado. E de repente ele negou. Ah, é? Cada pálida falar como minha amiga Magda fala. Vai passar pelas situações que Pedro passou e que muitos passam. Para você ver que na hora você vai estremecer e vai fazer igualzinho, sabe? Então, é, a gente tem que passar por alguns testes na vida e às vezes a gente pensa assim, eu mesma já pensei assim, eu, a Magda, nos nossos cultos, nossos estudos bíblicos, né? O livro de Jó mesmo é um livro que a Magda nunca engoliu assim muito, que ela fala assim, como assim que Deus deixou, foi testar o amor de Jó, foi deixar... Porque, humanamente falando, a gente pensa assim, poxa, Deus conhece o meu coração. Ele sabe o quanto eu o amo. Ele não precisa me testar. Acontece que o teste não serve para ele, não. O teste é para nós sabermos da nossa capacidade. Como agora eu falei sobre o que aconteceu com Pedro. Pedro achava que nunca negaria Jesus. Ele achava isso, ele tinha certeza disso. Até surgir a oportunidade do teste. E aí ele percebeu o quão fraco ele era e o quanto ele precisava de Deus para conseguir dar conta de cumprir com o chamado dele aqui, de levar em frente a missão que ele estava recebendo. Então, como eu falei,
Jó passou primeiro pelo teste da frustração. Depois veio o teste da confiança, que é um dos testes que nós podemos esperar encontrar em nossa própria jornada com Deus, né? É esse teste da confiança. Assim como Jó, nós precisamos aprender a confiar em Deus quando não entendemos o que está se passando em nossa vida. Lá em Jó 23:10, fala assim, ó: mas ele conhece o caminho por onde ando. Se me puser à prova, aparecerei como ouro. Aqui, né, Jó estava dizendo dessa forma porque sabia que Deus conhecia o coração dele. E de fato, Jó era um homem íntegro e continuou sendo íntegro. Mas se você for ler o livro de Jó, como que ele reclamou, ficou indignado. Ele não negou a Deus hora nenhuma. A soberania de Deus, o poder de Deus, ele o tempo inteiro ele se manteve fiel naquilo que ele acreditava, sobre quem era Deus. Mas o fato dele não entender, porque ele estava passando de achar injusto, porque ele era uma pessoa que andava correto com as coisas, isso fez com que ele, nossa, ele ficasse numa lamúria, numa reclamação, amaldiçoou até o dia que ele nasceu. Ele sentiu vontade de morrer, gente, que é o que a gente sente muitas vezes quando a luta é forte, né? Então, esse teste da confiança, Jó passou, porque, embora ele não estivesse entendendo nada do que estava acontecendo, ele jamais falou assim: ah, Deus não existe, não. Uai, se ele existe, que Deus é esse, né? Que, poxa, se eu faço tudo certo, por que que eu estou passando por isso? Né? Hora nenhuma ele questionou essa questão de que ele jamais poderia passar por aquilo por quem ele era. Não. E quantas vezes, às vezes, a gente questiona, né? Quantas vezes a gente fala, Senhor, o que está acontecendo? O que o Senhor está fazendo? Eu não estou entendendo nada. E quantas pessoas diante disso ficam tão confusas a ponto de desistirem ou de fracassarem. Elas desistem no meio do caminho e voltam para algo que seja mais rápido e mais fácil. Quantas pessoas abandonam, né? Porque não passam no teste da confiança, no teste da frustração. Porque, como eu falei, esse teste é para nós mesmos vermos aonde a gente precisa melhorar, quem somos nós de fato diante das situações difíceis, né? Então, eu quero chamar sua atenção neste momento para que, se algo que você estiver vivendo parecer não fazer sentido algum, confie em Deus, de qualquer jeito. Simplesmente confie disso e diga para si mesmo: isso deve ser um teste. E eu não vou reprovar nesse teste. E clame a Deus, clame pelo Espírito Santo, clame por Jesus, chama eles para te ajudar. Fala, Senhor, sozinho eu não dou conta. Eu não dou conta, sozinha eu desisto, mas eu não quero desistir. Então segura na minha mão. Segura na minha mão. E aí, uma das coisas que eu venho aprendendo nesse processo, que não existe confiança em Deus se não existirem perguntas sem resposta. Porque se todas as minhas perguntas tiverem respostas, eu não tenho necessidade de confiar, porque eu já sei tudo. Então, vão ter perguntas que vão ficar sem respostas, assim como as de Jó. Jó não teve respostas. Ele passou por todo aquele tendel, como fala Magda, sem entender o que estava acontecendo. Mas algo ele decidiu, confiar em Deus. Que depois que você vai lendo, chega mais lá no final, não cheguei nessa parte ainda não, mas eu sei que tem, porque já li em outros momentos. Tem um versículo que ele fala que sabe que em breve Deus se levantará em favor dele. Então, ele esperava em Deus, que mesmo que ele não estava entendendo nada do que estava acontecendo, mesmo que ele não via fim naquele sofrimento todo, mas que ele sabia.
que em algum momento Deus se levantaria em favor dele. Então, sem confiança em Deus, a nossa vida é muito infeliz, gente, né? Então, assim como Jó, nós precisamos aprender a confiar em Deus quando não entendemos nada. Porque, como eu falei, é fácil você falar que confia quando entende tudo, quando ali você tem respostas para tudo, né? E quando as respostas cessam, e quando tudo fica em silêncio, e quando você não entende nada, aí é o momento que a gente vai demonstrar se realmente a gente confia ou não. Então, que a gente aprenda a confiar em Deus quando não estamos entendendo nada. E aí, o último teste que Jó passou foi o teste do perdão, né? Ele passou no teste do perdão porque os amigos dele, a princípio, eles chegaram lá para ver se ele estava precisando de alguma coisa para ajudá-lo. Eram amigos dele. Ficaram ali, chegaram a ficar ali do lado dele em silêncio por um bom tempo, porque era tão triste a situação dele, era tão lamentável a situação dele que eles não tinham nem palavras para consolá-lo, para falar. Então eles ficaram ali só do lado dele no primeiro momento. Depois começaram a tentar entender por que aquilo estava acontecendo. E por fim eles estavam acusando o Jó, falando: não, não é possível. É muita desgraça para uma pessoa só. É muita má sorte para uma pessoa só. Você deve ter cometido algum erro, pode ir falando, desembucha, sabe? Eles começaram depois, por fim, a acusar Jó de tudo enquanto é jeito. E foi uma discussão sem fim. São 42 capítulos o livro de Jó. Se você ainda não leu, depois você pega e vai lendo com calma. Então, Jó teve que passar nesse teste do perdão. Porque lá em Jó 42, do 7 ao 10, vou ler, ó, tá assim, ó. Depois que o Senhor disse essas palavras a Jó, disse também Elifaz de Temã: estou indignado com você e com seus dois amigos, pois vocês não falaram o que é certo a meu respeito, como fez o meu servo Jó. Vão agora até meu servo Jó, levem 7 novilhos, 7 carneiros, e com eles apresente o holocausto em favor de vocês mesmos. Aqui Deus falando com eles, cobrando eles porque eles estavam errados. Aí ele colocou: ó, meu servo Jó orará por vocês. Eu aceitarei a oração dele e não lhes farei o que vocês merecem pela loucura que cometeram. Vocês não falaram o que é certo a meu respeito, como fez meu servo Jó. Então Elifaz de Temã, Bildade de Suá e Zofar de Naamate fizeram o que o Senhor lhes ordenara, e o Senhor aceitou a oração de Jó. Depois que Jó orou pelos seus amigos, o Senhor o tornou novamente próspero e lhe deu em dobro tudo o que tinha antes. Olha para você ver. Aqui, quando Deus estava falando lá com os 3 amigos de Jó, Deus já sabia qual seria a oração de Jó, né? E sabia que Jó ia orar ali com compaixão por eles, né? Então, por isso que Deus falou daquele jeito com eles. E notem que esses amigos eram justamente aquele que o haviam julgado, criticado, né? Eram os amigos que não ficaram do lado dele na dor e sofrimento, quando ele perdeu tudo. Eles ficaram ali acusando ele, tentando achar uma justificativa para tudo aquilo. Mas Jó simplesmente decidiu perdoar. Jó decidiu orar por eles, né? E é isso que acontece quando a gente libera perdão para aqueles que, ao invés de nos estender as mãos, muitas vezes nos empurram. Às vezes, pessoas que a gente pensava que ia estar ali do nosso lado, nos consolando, são as que falam palavras que nos jogam ainda mais para baixo. Já não bastava tanto sofrimento de Jó, e os amigos dele acusando ele ali injustamente. Imagina, gente, não é fácil. Aqui, como eu falei, quando a gente lê a história início, meio e fim, a gente vê ela como um todo, mas isso aqui durou. Isso aqui não foi coisa que passou uma semana, 2, um mês, um ano. Eu não sei quanto tempo durou. Aqui não fala. Mas fato é que foi
um momento muito difícil e que Jó conseguiu vencer. Foram testes que ele conseguiu vencer e lá na frente ele viu a mão de Deus estendida sobre a vida dele, o abençoar e fazer com que todas aquelas tribulações que ele tinha passado ficassem para trás. E agora ele de novo podia se alegrar, podia voltar a ter a vida normal que ele tinha antes. Então, a conclusão disso tudo é que todas as vezes que a gente fizer as coisas do jeito de Deus, Ele dará em dobro pelos nossos problemas. Assim como Ele foi com Jó, que embora no meio do furacão ali, no meio de tanto problema, parecia que Deus o tinha abandonado, mas não. Deus estava aguardando o momento certo de retirar todo aquele sofrimento e de mostrar o quão Ele é poderoso, o quanto Ele abençoa aqueles que ficam firmes, que não negam sua fé por problemas passageiros. Porque tudo é que passa, gente, a gente tem experiência disso. Nada aqui dura para sempre, nem a nossa vida aqui terrena dura para sempre. E a vida que a gente passa aqui, ela é momentânea. Tem o depois disso aqui. Aqui nós estamos aprendendo. Aqui nós estamos numa escola, onde a gente, a cada dia que passa, vai aprendendo. E quando a gente vai para a escola, a gente não estuda, depois a gente não passa por um teste para poder subir de nível. Na nossa vida é assim também. Então, querendo ou não, seremos testados em cada etapa que a gente for subindo. E quando você se aproxima de Deus, buscando Ele com sinceridade, com empenho, com desejo no coração, como eu sempre venho incentivando, né, de tirar momentos de qualidade para ter com Ele, para conversar, para estudar a sua palavra, para fazer perguntas, mas sabendo que vai ter momentos que você não terá respostas. E nesse momento vai ser o momento de confiar, mesmo sem entender. Então, a mensagem de hoje é essa. Eu espero que ela encontre um lugar no seu coração. Se hoje estiver tudo bem com a sua vida, graças a Deus, mas entenda que estamos aqui nessa terra, estamos sujeitos a tudo. Em algum momento a gente passa por alguns desgostos, por alguns sofrimentos, mas o mais importante é não abrir mão da nossa confiança em Deus, mesmo não entendendo nada, é a gente entender que tem momentos que seremos frustrados, sim, e que tem momentos que teremos que liberar perdão, que aqui nós estamos para aprender e devemos lembrar sempre que primeiro nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas, depois nos amar e então amar o próximo como a nós mesmos. Porque fazendo do jeitinho de Deus, Ele sempre irá derramar suas bênçãos sobre as nossas vidas, Ele sempre vai ser o nosso socorro bem presente na angústia, Ele jamais irá nos desamparar. Fiquem todos com Deus, não esqueçam de compartilhar essa mensagem, né? Com sua lista aí de contatos, quantas pessoas estão precisando de ouvir uma palavra de conforto, de consolo, de conhecimento, porque às vezes a pessoa fica mesmo tão frustrada que ela quer desistir e ela não entende. E aí, de repente, uma palavra dessa vai fazer com que ela abra ali os olhos espirituais e que ela respire e fale assim, caramba, é isso mesmo. Não posso desistir, já andei até aqui, Senhor, me ajuda. E desse jeito a gente vai evangelizando. Deixa também aí um joinha para que o YouTube entenda que essa mensagem é boa e que deve ser mostrada para mais gente. E se sentir à vontade, deixa aí também um comentário, pode ser um pedido de oração, o que você quiser, que eu vou estar com todo carinho respondendo, tá bom? Então fiquem todos com Deus e até a próxima semana.